nas alamedas, em qualquer lugar, no bosque, na cantina. São nossos irmãos que às quartas e domingo trazem para a casa de Frei Luís a sua esperança, trazem para a casa de Frei Luís a sua fé e trazem para a casa de Frei Luís essa vibração positiva que nos atinge a todos, que expande a todos nós, fortalecendo nossos espíritos, acalmando nossos corações, serenando as nossas mentes, para que possamos receber toda essa graça, toda essa proteção, toda essa ajuda, e que todos nós juntos fazemos da casa de Frei Luís um polo importante de expansão de fé, de caridade, de amor, que chega não só aos que aqui vêm, mas chega também aos que estão pensando nessa casa. E chega também àqueles que precisam de uma proteção espiritual, de uma ajuda, de um consolo. Por tudo isso que trazemos, por tudo isso que somos todos nós dizemos uns aos outros em pensamento: boa tarde, meu irmão, tenha uma tarde muito boa. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, antes de iniciarmos com a mensagem do dia, eu quero apresentar o nosso irmão Osmar Agostinho Filho, aqui a meu lado, o nosso mais novo companheiro de mesa, que traz com seu conhecimento da doutrina, com a sua experiência, um fortalecimento aqui dos nossos trabalhos, um engrandecimento, e desde já agradecemos a presença do nosso irmão Osmar, que vai ser contínua. Ele não está aqui hoje só de visita. Ele agora faz parte aqui da nossa mesa. E também hoje o nosso irmão Reginaldo Médium, que também trazemos para a nossa mesa, porque é importante que os nossos médios da casa, os médios do salão, participem mais efetivamente dos nossos trabalhos. Como dissemos no início, todos nós estamos no mesmo plano, todos nós somos iguais, eventualmente sentado aqui, sentado ali, sentado num outro lugar, numa outra sala, nós todos estamos dando o nosso melhor, e é o nosso melhor que faz a casa de Frei Luís, essa casa de luz e de paz. Agora sim, agora deixa eu apresentar o nosso irmão Willy, que vai ler a mensagem do dia. Obrigado, Willy. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Mensagem do dia: seja tolerante com o próximo que erra. Quando erramos, queremos que os outros nos entendam. Então, não julgue. Procure antes ajudar, dando exemplo de compreensão e paciência. Saiba compreender as atitudes dos outros. Quem sabe se você, na mesma situação, não agiria da mesma forma. Bom, meus irmãos, todos nós conhecemos o grande espírito e espírita que foi o nosso querido amado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E dentre os muitos cargos que Bezerra de Menezes ocupou,
Ele foi tenente médico do Exército Brasileiro. E ele serviu no regimento aqui no Rio de Janeiro, qual o comandante era Quintino Bocaiúva, que vocês devem ter ouvido falar também. Coronel Quintino Bocaiúva, que também era espírita e muito amigo do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, estando Coronel Quintino Bocaiúva no quartel, dentro do seu gabinete, conversando com o então tenente Bezerra de Menezes, né? Estavam tratando de assuntos de trabalho, e lá fora, no pátio do quartel, havia um cabo que estava limpando o seu mosquetão. E esse cabo, inadvertidamente, por negligência talvez, ou descuido, apertou o gatilho e a arma estava municiada, engatilhada, e saiu o tiro. Esse tiro atravessou a janela do gabinete do Coronel Quintino Bocaiúva, quase que acertou o Coronel Quintino Bocaiúva. Ficou muito irritado, mandou chamar o cabo, e quando o cabo chegou, ele passou uma reprimenda muito severa no cabo e falou que ia expulsá-lo do Exército, pelo fato que foi acometido. Esse cabo chorou, pediu ao coronel que não fizesse isso, porque ele tinha esposa, tinha filhos, e ele falou: não tem desculpa para você, você está expulso, vou lhe expulsar, vou fazer os papéis, os trâmites e vou expulsar. Naquele tempo o regulamento era assim. E quando o cabo saiu, chorando, muito triste, o Quintino Bocaiúva perguntou para o Bezerra de Menezes: Bezerra, você não acha que eu agi certo? Devido a esse fato que aconteceu, quase morri. E o Bezerra de Menezes falou: tudo bem, coronel, o senhor agiu certo, dentro do regulamento. Agora, daqui para frente só tem o seguinte: se fale, Bezerra, o senhor não tem o direito mais de errar. O senhor não pode mais errar, em hipótese alguma. Qual a mensagem que Bezerra de Menezes falou? Falou o seguinte: que todos nós podemos errar. É o que está escrito aqui. Vamos nos colocar do outro lado e ver como agiríamos também. Tem que haver tolerância. O mundo hoje está muito intolerante. Isso é vaidade, é orgulho ferido. Queremos ser melhor do que todo mundo, queremos sempre ter razão. Devemos nos adequar às situações. Não podemos ser juiz e ao mesmo tempo condenar e ao mesmo tempo ser o carrasco daquelas pessoas que não fazem aquilo que desejamos que fizessem. Temos que ter compreensão, paciência. E ser tolerante não é concordar com os erros, não. É dar uma oportunidade para que a pessoa entenda o que aconteceu, reflita e possa consertar. Ora, nós temos isso na nossa vida, as reencarnações que nós passamos refletem isso. Cada vez que nós viemos aqui, é porque não fizemos o dever de casa direito. Estamos refazendo novamente. E eu não sei quantas vezes teremos que refazer, que todo dia nós erramos. Se nós fizéssemos que nem Santo Agostinho fazia, que ao final do dia revia o que ele havia feito, o que é que eu fiz de errado hoje? Todo dia nós erramos, menos, mais, mas erramos. Ou agredimos alguém com palavras, com gesto, com alguma atitude. Então, por que a gente se arvora desse direito de querer julgar as outras pessoas? Vamos olhar para dentro de nós, fazer esse mergulho na nossa personalidade, no nosso espírito e ver onde é que eu posso melhorar, em vez de estar julgando o outro ou cuidando da vida do outro. Deixa esse irmão melhore, siga o caminho dele e sejamos mais compreensivos, mais tolerantes, para que a gente possa ter um pouco mais de harmonia, né? Jesus fazia isso.
ele compreendia, né? Ele perdoava, era tolerante, e o que Jesus falava? Vai e não peques mais. Ele não concordava. Ele falava, vai e não peques mais. E nós temos um clássico na Bíblia, né? Que ele fala, tira a primeira pedra aquele que nunca errou, ou aquele que nunca pecou. Será que nós podemos atirar pedra, né? Todos? Será que a gente nunca errou? Será que somos perfeitos em tudo? Então, é uma hora de reflexão. Graças a Deus. Ok, William, obrigado. E agora chegou a hora da nossa palestra, e a nossa palestra de hoje, o nosso convidado de hoje é nosso irmão Júnior, e ele traz um tema extremamente interessante, porque é um tema que fala do nosso hoje, da importância do nosso hoje, da importância da nossa renovação. Mas eu não vou antecipar, não. O Júnior antecipa melhor do que eu. Júnior, por favor, obrigado pela presença, obrigado pela ajuda. Boa tarde a todos. Desculpa, a voz está falhando um pouquinho, mas prometo que vou me esforçar ao máximo. Até porque com essa mudança de temperatura que tem feito, né? Sol, chuva, não há organismo, nem ser humano, nem espírito que aguente. Essa palestra, que na verdade é mais um bate-papo, ela é a continuação da Renovação Mental 1, que está lá no nosso canal no YouTube, no canal do Lar de Frei Luiz, vocês encontrarão lá a Renovação Mental, como também no meu canal do YouTube, Júnior Cruz PR Oficial, tem essa palestra. E essa Renovação Mental 2, ela é simplesmente uma explanação, talvez um pouco mais profunda, sobre a nossa necessidade de corrigir o raciocínio, de mudar os pensamentos, de melhorar e curar os nossos sentimentos, para que a gente tenha atitudes positivas. Se eu puder dar uma dica, presta atenção o quanto a psicosfera da Terra ela anda poluída. São tantos crimes hediondos, tantos assassinatos, guerras, conflitos, ganância, uma guerra silenciosa pelo poder. Então prestem atenção que esse irmão que está aqui ao nosso lado, nosso semelhante, como eu falei, ele é nosso irmão. Aqui tem muitos irmãos encarnados, como também tem muitos irmãos desencarnados, que vêm aqui para aprender e muitas vezes para nos ensinar. Que a gente possa, a partir de hoje, ao sair mais tarde por aqueles portões, nós aprendermos que existe uma necessidade do que o Cristo Jesus nos ensinou quando trouxe o Novo Testamento. Porque se você pegar o Novo Testamento, ele se resume em 5 palavras: amor, perdão, fé, esperança e caridade. Essa é a nossa missão aqui, para que a gente possa evoluir consciencialmente e se elevar espiritualmente. Mas para isso é necessário a gente aprender a fazer a nossa renovação mental todos os dias. Quando a gente olhar com senso crítico para alguém, perceba que nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é dono da verdade,
ninguém aqui é dono da razão. Estamos numa grande viagem de aprendizado e evolução nesse planeta. Então o conselho é: se liberta das mágoas, que não vão te levar a lugar nenhum, das tristezas, dos ressentimentos, das culpas, pois errar faz parte do aprendizado. Que a gente possa olhar para os nossos semelhantes, principalmente dentro do nosso lar, onde começa a verdadeira caridade, como também nas ruas. Aquele irmão que chega, às vezes tremendo de frio, e nos pede ajuda, ou aquele carente do pão do corpo, e muitas vezes carente do pão do espírito. O que o nosso querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes fez durante toda a sua existência, aqui nesse plano, como muitos outros, Frei Luís, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, nosso querido irmão Divaldo Franco, tantos fazem. Portanto, vamos aproveitar bem a nossa encarnação, começando pela nossa renovação mental. E eu pergunto para vocês, você sabe o que realmente significa renovação mental? Quero que vocês reflitam bem sobre isso. Porque renovação mental é se libertar de tudo que nos atrasa, tudo que não contribui para a nossa evolução consciencial, para a nossa melhoria, para a nossa cura. Lembrem da máxima de Jesus: pedi e obtereis. Mas além de pedir, a gente tem que aprender a agradecer. Então que a gente reflita bastante sobre o que nós podemos fazer por nós, mas também pelos nossos semelhantes. Ninguém aqui está de passagem como um mero turista. E a gente tem uma missão aqui. E aí eu fui dar uma pesquisada, como modesto estudioso e curioso também, e eu fui buscar umas explicações. E eu encontrei na Bíblia um texto interessante, que é um resumo. Renovação mental é um processo de transformação, de dar um novo sentido à vida, de ter uma nova visão do mundo, agora a partir de um novo paradigma, o do reino de Jesus Cristo, propiciando a possibilidade de experimentar a vontade de Deus na existência humana. Todas as pessoas são desafiadas a provar esse processo de renovação. Olha que interessante, todas as pessoas, seja branco, seja negro, seja pobre, seja rico, seja quem for, todas as pessoas estão convidadas a fazer a sua renovação mental. Existe uma palavra chamada acolhimento, que nós temos que aprender de verdade. Exemplo simples, às vezes o irmão que está sentado aqui do nosso lado, está passando por uma situação muito difícil, passando por um desafio, não por problemas, porque quem me conhece sabe que eu sempre digo, quem tem problemas é a matemática. Eu tenho desafios. E a cada desafio vencido, eu fico mais forte. E às vezes esse irmão está passando por um desafio maior que o nosso. E a gente tem a necessidade de acolhê-lo. Porque eu aprendi com meu grande amigo Nelson Duarte, há quase 29 anos atrás, quando ele me disse, nos momentos de dor e sofrimento, acolha, transforme sua dor em amor ao próximo. Quando você se ocupa da dor alheia, a sua
se dissipa sozinha, ou então você olha e fala, nossa, o que aconteceu que mudou? Isso é amor, isso é caridade, isso é maturidade espiritual. E é um convite que eu faço a vocês aqui. E dando continuidade, renovação mental é a aquisição de novos valores intelectuais, emocionais e morais, principalmente os morais, que nos libertem dos medos, revoltas, inseguranças, sofrimentos, mágoas, tristezas, como também da ansiedade e da depressão. Eu peço a liberdade para falar com vocês como psicoterapeuta reencarnacionista, graduado e pós-graduado pela BPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, porque nós lidamos na prática de consultório diariamente com pessoas que sofrem de TAG, transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico, medos, traumas, fobias diversas, que muitas vezes levam a depressões severas e às vezes refratárias, difíceis de serem tratadas. E muitas vezes o acolhimento em casa, um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma motivação, ajuda muito a esses irmãos. E na rua nem se fala. Você pode estar passando por um local e tem uma pessoa triste, deprimida, e às vezes você com um sorriso, você ajuda aquela pessoa. E agora me veio a imagem do Emmanuel, quando ele sempre disse, não aposente a vossa simpatia. Dai um sorriso, dai um abraço, pão a quem tem fome, água a quem tem sede, mas às vezes, um simples acolhimento salva uma vida. Um simples sorriso salva uma vida. Salvou a minha quando eu cheguei aqui há 37 anos atrás nessa casa, destruído pela vida. E um sorriso salvou a minha vida. Esse é um conselho que eu deixo para vocês, porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém superior, muito pelo contrário. Eu falo com muito orgulho, alguns anos atrás eu estava sentado aqui embaixo, passando por problemas, hoje chamo de desafios, e aprendendo, ouvindo palestras, me tratando em várias salas. E eu estou muito grato a essa casa, que a gente possa ter gratidão no nosso coração. Pode pedir, pede sempre, mas aprenda a agradecer. Pois quem tem gratidão no coração, nunca está sozinho. Dando continuidade, renovação mental é a libertação de antigos conceitos ultrapassados, que nos aprisionam e nos fazem viver sob o domínio dos subníveis inferiores do ego. Isso é algo que pouquíssimas pessoas sabem. O nosso ego, ele tem 4 níveis: infantil, adolescente, adulto e ancião. E os 3 primeiros níveis, infantil, adolescente e adulto, eles têm subníveis, que seria o infantil inferior, o infantil superior, adolescente inferior, adolescente superior, adulto inferior, adulto superior. Só para dar um pequeno exemplo, porque esse é um assunto de psicoterapia reencarnacionista, e em outubro ou novembro nós vamos fazer aqui, a pedido do Ari, uma palestra sobre psicoterapia reencarnacionista, a terapia da reforma íntima, a terapia da reforma da alma. Exemplo, pessoas que têm, na realidade nós oscilamos por todos os níveis do ego, não pensem que temos apenas um, e ele não tem nada a ver com faixa etária. Pode ter uma pessoa de 70 anos manifestando fortemente um ego infantil inferior e um menino de 12, 13 anos com ego adulto superior. Mas só como exemplo, pessoas de ego
predominante infantil inferior são aquelas que se magoam com facilidade. São aquelas que vivem tristes, vivem deprimidas, se chateiam. E pessoas de ego infantil superior são as pessoas alegres, que vivenciam a felicidade, a ludicidade, a beleza, a arte. E aí eu deixo um conselho: quando vier a tristeza por algum momento, alguma situação, busca alegria, busca felicidade, não dê brechas às sintonias inferiores. Toda vez que vier uma mágoa ou uma tristeza, vai buscar algo que te faz feliz. Pode ser uma música, pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo com amigos. A gente vai poder aprofundar em breve a questão do ego com vocês. Renovação mental é se libertar do que os orientais chamam de Maya, o mundo das ilusões. Tudo aqui é real, mas é passageiro. Um exemplo básico. Eu falo com vocês agora, eu poderia dizer que eu sou Júnior Cruz, psicoterapeuta reencarnacionista, brasileiro. Mas eu diria para vocês que eu estou Júnior Cruz. Eu estou Júnior Cruz. Estou psicoterapeuta, estou brasileiro. Mas já fui de outros países, já fui mulher, posso já ter sido negro, escravo, posso já ter tido outras profissões. Ou seja, estamos em mais uma grande viagem de aprendizado e evolução. Por isso nós temos que aproveitar bem. E eu adoro esse slogan: mente renovada, vida transformada. Opera a tua renovação mental. Da onde vêm as atitudes? Elas vêm dos sentimentos. Da onde vêm os sentimentos? Ele vem dos pensamentos. E da onde vêm os pensamentos? Ele vem do raciocínio. E se o raciocínio estiver equivocado, o pensamento não será positivo. O sentimento muitas vezes será de mágoa, tristeza, revolta, angústia, e as atitudes também não serão positivas. Reflete sobre isso. É muito importante a gente corrigir o nosso raciocínio. É muito importante a gente prestar atenção no nosso dia a dia, o que nós chamamos de gatilhos e armadilhas. Diante de um fato, situação, circunstância ou pessoa aparentemente desagradável, presta atenção no que aflora de negativo em você. É justamente isso que você veio melhorar, modificar ou curar aqui. É lógico que nem sempre afloram negatividades. Se aflorar positividades, como vontade de praticar a caridade, você está no meio da rua, aparece uma criança, te pede: tio, paga um lanche para mim. Pratica a caridade. Dá um ombro amigo àquele que está triste, chorando. Esses são os gatilhos positivos. Mas toma cuidado também com as armadilhas. Porque a armadilha é tudo aquilo que agrada ao nosso ego, mas não contribui em nada para a nossa evolução. Eu vou citar rapidamente sobre esse tema no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Dr. Barcelos, que era um peão psiquiatra desencarnado, em uma palestra lá no Nosso Lar, nas páginas 32 e 34, ele fala o seguinte: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Guardem esse termo, personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis e equivocados do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro, ou seja, como diz o Chico, tudo passa, e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais.
E o Dr. Barcelos, naquela época, também fala sobre reencarnação. Um assunto hoje em dia tão comentado, até porque reencarnação, para quem não sabe, não é um assunto espírita, nem um assunto religioso apenas, tá? Como diz a psicoterapia reencarnacionista, que é uma nova psicologia que agrega a reencarnação não como um assunto religioso, mas como um assunto científico, visando a saúde física, espiritual, emocional, mental e o bem-estar do ser humano, seja familiar, seja social, onde quer que ele esteja. E aí o Dr. Barcelos fala, as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. E ele ainda complementa, falta aos nossos companheiros de humanidade de jornada terrena o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e o do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. O que o Dr. Barcelos quer dizer sobre isso? Ele fala que esse corpo aqui tem um prazo de validade. Um dia nós vamos partir, nós vamos desencarnar, vamos trocar de corpo. Ou seja, a nossa versão persona, Júnior, Maria, Clara, Ari, Willy, ela é passageira, ela é temporária, o que os orientais chamam de Maya, o mundo das ilusões. Mas o nosso espírito é eterno. O espírito não morre. Apenas trocamos de corpo, trocamos de roupa. Reflitam sobre isso. Isso é reencarnação. É uma dádiva nos ofertada pelo Criador para que nós possamos, a cada dia, irmos evoluindo. Por isso, mesmo sabendo que muitas vezes em atos de loucura, em atos de subjugação, possessão, depressões severas, muitos irmãos tiram suas próprias vidas e depois são tocados de um estado total de arrependimento. Isso faz parte de um despertar consciencial, de uma renovação mental de pensamentos, sentimentos e atitudes. Quando eu falei para vocês para guardarem esse termo personalidade congênita, é que para vocês entendam o seguinte: o que é personalidade congênita? É um padrão comportamental repetitivo que trazemos de vidas passadas. Ou seja, eu sou assim porque eu já nasci assim. Quem tem uma mágoa muito profunda, quem tem uma tristeza muito profunda, quem tem um medo de altura, quem tem um medo de escuro, quem tem uma síndrome do pânico, muitas vezes severa, é assim porque já nasceu assim, trouxe isso de vidas passadas para quem acredita em reencarnação. E nós na psicoterapia reencarnacionista, através da investigação do inconsciente e da regressão terapêutica, onde buscamos no passado o que te incomoda no presente, para que você possa viver um futuro melhor. E eu vou aprofundar. Buscamos no passado, seja nessa vida ou em outras vidas, as causas que tanto te incomodam no presente, para que você possa viver um presente e um futuro melhor. Isso também faz parte de renovação mental e de um despertar consciencial. Às vezes você tem uma mágoa passageira que não dura 15 minutos, às vezes teu chefe briga com você e você fica chateado, mas daqui a pouco passa, ou teu marido fala alguma coisa que você não gosta, ou a tua esposa também, mas daqui a pouquinho você não lembra mais, aí é dessa vida. Tranquilo. Como diz a Joana de Ângeles, né? Que não dure mais que 15 minutos. Você pode sentir raiva, tristeza, mágoa, ressentimento, até vontade de desganar alguém,
mas que não dure mais que 15 minutos. Senão vira um casamento. A mágoa gosta de você, você gosta da mágoa, a tristeza gosta de você, você gosta da tristeza. Daqui a pouco você está doente. Porque a maioria das doenças, vocês vão ver, elas começam como os distúrbios nos corpos sutis, até chegar no corpo físico e se materializarem como doenças, às vezes como tumores, como depressões, dentre outras situações. Portanto, personalidade congênita, tá? É um padrão comportamental repetitivo que você traz de vidas passadas. Dá para curar? Claro. Dá para melhorar? Claro. Sabe aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto? Mentira. Negativo. Todo mundo pode mudar, mas para mudar tem que querer. E tem que querer de verdade. Não é mudar da boca para fora. Porque a cura é de dentro para fora. E não de fora para dentro. E essa questão é bem interessante. Evoluir pela dor ou evoluir pelo amor? Muitas pessoas são ligadas a conceitos ultrapassados de que, porque no passado eu fiz mal, então eu reencarnei para pagar, para sofrer, porque eu tenho que resgatar. Eu diria para vocês que 90% das pessoas pensam assim. Mas a evolução pela dor, ela é muito pequena. Porque, sinceramente, quem é que gosta de sentir dor? Quem é que gosta de sofrer? Então você tem a oportunidade de mudar. É que as pessoas estão ligadas naquele conceito do Velho Testamento, de um Deus mosaico, da era de Moisés, punitivo, olho por olho, dente por dente. Mas Moisés falava daquela maneira porque ele lidava com um povo primitivo. E ele tinha que impor medo. Se bem que hoje em dia tem muitos irmãos nossos que ainda parecem que são primitivos, né? Só pensam neles, não tem um pingo de respeito pelos nossos semelhantes. E respeito é uma palavra que devia estar em primeiro lugar em todos os locais do mundo. Se tivesse respeito, não existiam tantas misérias, tantas situações que destroem a infância das nossas crianças, saúde nos hospitais. Não vou aprofundar muito, porque senão vai ter uma lista aqui que... Tudo isso é para a gente refletir. Lembra que eu disse que não era uma palestra, era um bate-papo? Era uma conversa entre amigos? Um dia a gente vai ter uma palestra que a gente vai poder interagir assim, direto com o público, perguntas, respostas, na hora certa. Por enquanto, infelizmente, 45 minutos não dá para a gente fazer o que seria bem interessante aqui. E aí tem essa questão da evoluir pela dor ou pelo amor. Em vez de evoluir pela dor, acredita num Deus crístico. Novo Testamento, amor, perdão, fé, esperança e caridade. Você pode pedir sim, quando você está lá do outro lado, antes de reencarnar, você pode pedir a Deus, aos mentores, ao grande Criador, para você vir numa família feliz, para não ter que sofrer, onde você possa ter pais amáveis, carinhosos, ter filhos bacanas, e você possa ser um exemplo também, onde você possa dar bons exemplos e ter bons exemplos. Eu sou muito grato aos meus pais. Eu não posso nem falar muito deles porque eu choro de emoção. Muita gratidão a eles, a família que eu tenho, apesar de ter passado por situações muito difíceis. Mas ninguém está isento disso, faz parte do nosso aprendizado. Mas pais que me possibilitaram 2 formações, que nunca me deixaram faltar nada, mesmo não tendo muito tempo para mim, mas alimentação, vestuário, uma boa educação, cuidados, nunca faltaram. E a gente pode escolher isso sim, do outro lado. Muitos aqui tiveram pais maravilhosos sim, mas muitos passaram por situações difíceis. Mas eu digo que ninguém erra de endereço. E quando a gente estava lá do outro lado, com livre-arbítrio pré-encarnatório, nós fizemos essas escolhas. Você não reencarnou filha desse pai ou daquela mãe à toa, nem irmão desse irmão, irmã daquela irmã à toa. Sendo mãe desse filho,
às vezes um filho rebelde, tudo tem um motivo. Teve uma época da minha vida que eu perguntava muito, pai, por quê? Hoje não. Hoje eu pergunto, pai, gratidão, para quê? O porquê já não importa mais, o que importa é o para quê. E quando a gente foca no para quê, a gente começa um processo de renovação mental bem interessante. Reflitam sobre isso. E aí vem a questão do karma, né? Sofrimento ou aprendizado. Karma é aprendizado. Karma não é sofrimento. Karma é ação. Aprendam isso. Karma é ação, aprendizado e não sofrimento. E os orientais falam muito sobre isso. E dizem que a palavra karma, ela é muito anterior ao sânscrito. Tá? Uma linguagem antiga, né? Como o aramaico, ela é muito anterior a tudo isso. Então vem lá dos primórdios da humanidade. Então a partir de hoje vamos aprender que karma não é sofrimento. Karma é oportunidade de evolução, aprendizado. E aí o que eu falei ainda agora, ó, é necessária a correção do raciocínio para que possamos mudar a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Você só vai mudar se você quiser. E se você se permitir corrigir o teu raciocínio equivocado. Pensamentos renovados, sentimentos puros, geram atitudes positivas. Eles trazem saúde, paz e harmonia. E eu acho que é isso que a gente busca, né? Todos os nossos dias. Tanto aqui, quando vocês entram por aquele portão, quando vocês saem, e eu sempre digo, quando sair dali mais tarde, divide um pouquinho do que aprenderam hoje aqui, com aqueles que estão lá fora, que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui. É tão bacana, vai ser tão bacana o dia que a gente olhar para o mundo e compreender que as pessoas entenderam de verdade o que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, que ele não falou nada demais. Como eu disse e vou repetir, ele trouxe o amor, o perdão, a fé, a esperança e a caridade. O que ele nos pediu? Amai a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. A maioria das pessoas, após 2000 anos, ainda não aprendeu essa lição. Que a gente possa refletir bastante sobre isso. E com essa mensagem da renovação mental, a gente possa colocar em prática. Olha que interessante. Muitas pessoas pensam que as doenças, é lógico, pode acontecer das doenças estarem no cérebro, claro. Mas a nossa consciência, ela está nos corpos mais sutis. Porque o corpo morre, o cérebro morre, só que a nossa consciência, a nossa essência fica. Ela está nos corpos mais sutis, ligados ao espírito. O cérebro é apenas o codificador no corpo físico. E através dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, dentre outros, ele age. Para o espiritismo, não existe mente. O que existe é a alma. E é a alma quem pensa. Tá? Eu cito um exemplo. Tem muitas pessoas que chegam no consultório diagnosticadas como esquizofrênicas, paranoicas, depressivas. E nós respeitamos os diagnósticos dos nossos colegas psiquiatras, psicólogos, mas nós somos buscadores das causas. E muitas vezes nós pedimos um exame completo de um neuro, uma tomografia do cérebro, da calota craniana, do lobo temporal, occipital. Pedimos também uma bateria completa com endocrinologista, um hemograma, inclusive com anticancerígenos, enzimas diversas, porque se não tiver nada no cérebro,
e não tiver nada nos órgãos físicos, eu posso afirmar para vocês que esse irmão, ou ele está sofrendo obsessão espiritual, ou tem mediunidade em desequilíbrio. Olha que interessante. Se você visitar um sanatório, muitas vezes um hospital psiquiátrico, tem muitos irmãos que estão internados lá, eles não são esquizofrênicos, não são paranoicos. É lógico que alguns sim, mas a maioria tem mediunidade em desequilíbrio ou processos obsessivos. E, infelizmente, as famílias que muitas vezes não conhecem o espiritismo, não conhecem o espiritualismo, muitas vezes não seguem nenhuma religião, os internam como doentes mentais. Olha como às vezes um pouquinho de conhecimento, de renovação mental, de sabedoria, de acolhimento, de amor, perdão, fé, esperança, caridade, pode ajudar. Olha que interessante, como eu falei, né, que as doenças começam nos corpos mais sutis. A renovação mental é extremamente necessária, pois a maioria dos distúrbios se iniciam nos corpos sutis, até se materializarem como doenças no corpo físico. É lógico que existem doenças que são kármicas, que lá do outro lado, por ter passado por uma determinada situação, ou muitas vezes espíritos que vêm cometendo o mesmo erro há várias e várias encarnações, o Criador decreta que, a gente chama de decreto divino. Não, olha, você errou tanto, tal, que dessa vez você vai ter que passar por essa situação. Tem um caso de um rapaz que vivia se suicidando. E ele, na última encarnação, ele veio sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Porque se ele viesse com pernas e braços, iria se suicidar novamente. Aí é um decreto divino. Serve só como ilustração. E falando justamente dessa parte da renovação mental, olhem como é que os distúrbios que iniciam lá no mental inferior, no emocional inferior, depois vão para o perispírito, depois chegam no duplo etérico, que é o corpo que une o espírito ao corpo físico, e aí chega no corpo físico. E aí sim se materializa como doença. Quando está lá em cima ainda é distúrbio. Quando chega no físico é doença. Olha só, guardem bem isso. Emoções que podem prejudicar o seu corpo. A raiva, ela atinge diretamente o teu físico. E eu te pergunto, até quando você vai ficar alimentando raiva para o teu fígado simplesmente pifar? Não é somente a bebida alcoólica, nem as drogas lícitas e ilícitas que destroem nossos órgãos, não. Muitas vezes são nossos pensamentos equivocados. A tristeza, ela enfraquece os seus pulmões. Repare que quando você está triste, muitas vezes, você está tão acelerado que você não consegue nem respirar direito. Olha quantas toxinas você despeja nos teus pulmões. A preocupação enfraquece o seu estômago. Quem é que não sentiu dor de estômago na vida, quando estava estressado, quando estava preocupado? Eu acho que todos nós aqui, de uma certa forma. O estresse enfraquece o seu coração e o cérebro. Eu sou uma testemunha viva disso. E para terminar essa parte aqui, o medo enfraquece os seus rins. Não é só a ausência de água que debilita os rins, não. O medo enfraquece os rins. Quando você passa por situações de medo, e às vezes também de culpas, ressentimentos, tal, você sente dores na altura da região dos rins. Então, um conselho que eu dou para vocês é reflitam bastante sobre isso. Mas bastante mesmo, porque nós podemos nos curar, como dizia Jesus, vós sois deuses, vocês podem operar milagres maiores que os meus. Se você quer se curar, a cura vem de dentro para fora,
mas corrige o pensamento, sentimento, a atitude. Pensa sobre isso profundamente. E você vai ver que a cada novo dia você vai melhorar. E melhorar bastante, não é pouco não. Essa é uma questão que eu só vou falar rapidinho, que a gente está chegando no final da nossa palestra. Para muitas pessoas que dizem que não é permitido recordar o passado, e que muitas vezes regressão ou investigação do inconsciente é algo... Qual é a palavra certa que eu vou usar? Eu não diria só não permitido, mas que infringe uma lei. Kardec já dizia o contrário. No livro dos Espíritos, questão 399, Kardec dizia, isso é ditado pelo Espírito Verdade: mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência e lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores, os mentores espirituais, podem fazer espontaneamente, com um fim útil, nunca para satisfazer a curiosidade de ninguém. Ou seja, você pode recordar o passado, investigação do inconsciente, eles vão te mostrar muitas vezes situações, não reconhecendo personagens, mas mostrando como você era, se vai te ajudar a se desligar de muitas coisas aqui, até ou melhorar ou obter a cura, mas desde que tenha uma finalidade útil, não para satisfazer a curiosidade de ninguém. E aí eu coloquei umas imagens. A mente necessita de constante renovação. São tantas palavras repetidas que o automatismo mental não dá mais a devida atenção. A gente vive no automático hoje em dia, numa correria muito grande. Acorda cedo, sai correndo, vai para o trabalho, vai para a universidade, volta, chega em casa, toma banho, come, dorme, acorda. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu precisei fazer e vou aconselhar vocês aqui. Relativizar a vida, desacelerar, não é fugir dos compromissos, é fazer uma reeducação mental principalmente, uma renovação mental, porque você quer ter razão ou você quer ser feliz? Eu quero ser feliz, então abra mão de ter razão, começa perdoando as naturais imperfeições das pessoas, porque todos nós temos. E dá uma desacelerada, porque muitas vezes você trabalha tanto, se mata tanto, corre tanto, e vai ficar tudo aí. Graças a Deus, eu sofri um infarto. Graças a Deus, porque serviu de despertar consciencial para mim. E quem salvou minha vida foi minha esposa. E eu sou muito grato à espiritualidade que me proporcionou uma renovação mental e um despertar consciencial profundo. Então, que ninguém aqui precise passar pela dor extrema, até porque a dor é comum a todos, mas o sofrimento é uma questão de escolha. Que ninguém precise passar por uma dor profunda, nem por uma situação tão delicada para despertar. A oportunidade é agora, a gente está encarnado. Vamos mudar de verdade. Aproveitar. Todo dia a gente recomeça todo dia, né? A gente renasce a cada novo dia. Então, que a gente possa ter gratidão sempre, mas fazer a nossa parte. E aí eu pergunto, será que você anda pensando certo? Aprenda a renovar a sua mente. A foto, a imagem de uma mulher, colocando a mão na mente. E aí vem a frase que eu sempre gosto, né? Mente renovada, vida transformada. Antes de terminar, que tem uma imagem depois dessa, eu agradeço muito ao Lar de Frei Luís, que me acolheu aqui há 37 anos atrás. E toda vez que eu lembro disso, eu falo, caramba, estou ficando velho.
Agradecer à Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é um divisor de águas e foi um divisor de águas na minha vida. Como também ao Movimento Vida Mais Além, do qual eu tenho orgulho de ser idealizador e fundador, que ele visa a saúde física, espiritual, emocional, mental das pessoas, seu bem-estar social, bem-estar do ser humano, através do seu despertar consciencial. Como eu falei, essa palestra, ela é a continuação da primeira, Renovação Mental. E no YouTube, tá? No canal oficial do Lar de Frei Luiz, como também no meu site, que está na imagem aqui, como nos canais do Facebook, Instagram, dentre outros, vocês têm essas e outras palestras, como também lá no canal oficial do Lar de Frei Luiz. Colaborem com essa casa, ajudem essa casa, porque ela precisa muito da ajuda e da colaboração de vocês. E eu queria encerrar essa palestra com algo muito interessante. Esse homem que está aqui na imagem, eu trouxe um texto, mas não vai ser necessário, até porque o tempo está estourando, tem 1 minuto. José Datrino, mais conhecido como Profeta Gentileza. Esse homem foi um homem muito pobre, que venceu na vida com dificuldade, veio do Nordeste. Ele andava com carrinhos, depois que ele perdeu tudo uma vez, e depois ele... Era como se fosse um catador de lixo, um homem que ajudava as pessoas, tinha uma generosidade muito grande. Ele venceu na vida, e no dia que teve um incêndio enorme, lá no Circus norte-americano em Niterói, queria lembrar do nome, ele simplesmente... ele ajudou de uma maneira que ninguém fez, nem as entidades públicas, nem os governantes. E ele muito cedo, com 13 anos de idade, ele já sabia que numa determinada época, quando ele se tornasse adulto, ele iria abrir mão de tudo. Ele iria, inclusive de filhos, família, esposa, tudo, para poder cuidar dos seus semelhantes. E ele começou a escrever frases naqueles viadutos ali do gasômetro, e a mais conhecida de todas era: gentileza gera gentileza. Então, que a gente possa ficar com a imagem do José Datrino, do Profeta Gentileza, nos nossos corações, como também de Frei Luiz e de tantos seres de luz, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, tantos avatares, que nos ensinam a cada novo dia que a vida vale a pena, que nós podemos evoluir, crescer, mudar, sempre. E eu deixo aqui uma pequena reflexão. Muitos já escutaram falar sobre resiliência. E resiliência é a nossa capacidade de superação. É quando você lida com uma situação aparentemente sem solução e você se reinventa. E quando você sai daquela situação, você descobre que você se tornou muito mais forte do que você imaginava ser. E eu peço a Deus que traga para cada um de vocês muita saúde, muito discernimento, muita fé, muita esperança, muita alegria, muito amor, caridade e muita gratidão. Graças a Deus. Obrigado.